Olá, boa noite. Mais uma vez aqui, o Odair Giguin, gravando para vocês algumas coisas que a gente acha de interessante pela essa vida de internauta aí, né? Hoje tem uma coisa interessante sobre Ellen White, a profetisa adventista. Eu achei um slide no SlideShare, cujo título é Ellen G. White e o vegetarianismo. Ela praticava o que pregava? Bom, o cara que escreveu esse slide aqui, me parece ter lido bastante a respeito. Ele cita os documentos, de onde vêm os documentos, tal, essa coisa toda. Me parece bem interessante, não me parece que seja uma bobagem. Mas vamos ver o que o cara diz aí, né? Vamos ver o que Ellen White fazia ou não fazia com as falcatruas dela. Deixa eu dar uma preparadinha um pouquinho mais aqui. Vamos pôr esse gravador um pouquinho mais para cá. Isso. Beleza, vamos lá então. Então vamos ver. No dia 21 de outubro de 1858, ela teve uma visão. A reprovação do irmão e irmã A por instarem excessivamente que a abstinência do porco era um teste de comunhão para a igreja. Bom, então comer carne de porco não era um teste de comunhão para a igreja. Isso em 1858, em outubro, já no final do ano, né? Nessa visão não havia qualquer pista de abstinência que carne resultaria numa saúde melhor. Bom, então até aí o Espírito Santo não tinha dado nada para ela em relação à carne. Em 6 de junho de 1863, sua primeira visão mais extensa da reforma de saúde sobre o uso da carne foi dada em 1863. O povo de Deus apressou-se em abster-se de carne em geral, e especialmente sua carne suína. Ellen White caracterizou essa mensagem de reforma como uma grande luz do Senhor, acrescentando: não busquei essa luz, não estudei a fim de obtê-la. Ela me foi dada pelo Senhor para comunicá-la aos outros. Manuscrito 29, 1897, citado em CRA, página 493. Bom, então ela não tinha estudado nada sobre medicina, sobre saúde, sobre efeitos da carne, enfim, ela não sabia de nada, ela estava perdida na sociedade, ela não sabia que a carne continha produtos químicos, que os caras davam qualquer coisa para o porco engordar, para o boi engordar, ou vacina, ou antibiótico, ou qualquer coisa. Ela não sabia de nada. Vamos em frente. Assim diz o texto, né? Vamos lá. Mas desde que o Senhor me apresentou em junho de 1863 a questão de comer carne e a saúde, deixei o uso desse alimento. Então, aqui ela está dizendo que desde 1863 para frente ela não usou mais carne, ela abandonou o uso da carne. Guardem a data, 1863. Não vamos perder com as datas aí importantes. Tenho vivido cerca de 1 ano sem carne. Por quase 6 meses, a maior parte do pão em nossa mesa tem sido sem fermento, feito de farinha integral e água, bem pouco sal. Usamos frutas, verduras com liberalidade. Tenho vivido por 8 meses com 2 refeições. Fazia só 2 refeições por dia. Não que isso seja ruim, né, gente? Verdade seja dito. Quanto menos a gente come, melhor de saúde a gente fica, né? 1965, ali deve ser 1865. Colocaram errado, eu acho que digitou errado o slide. A reforma da saúde passa a ser parte da terceira mensagem angélica. Me foi mostrado que a reforma de saúde é parte da terceira mensagem do anjo. E está com ela, então, intimamente relacionada como estão o braço e a mão em relação ao corpo humano. Vi que nós, como um povo, precisamos progredir nesta grande obra. Pastores e povo devem agir em harmonia. Bom, então a reforma de saúde tinha que ser adotada por todos, né? Vejamos. Bom, vamos voltar lá atrás um pouquinho, um pouco mais. Ok, então vamos descer um pouco mais aqui.
Colocais sobre vossa mesa manteiga, ovos e carne, e vossos filhos disso participam. Alimentam-se dos próprios artigos que lhes despertam as paixões animais. Bom, então manteiga, ovos e carne despertam nos filhos delas as paixões animais. Os caras se tornam bambambai. E, vamos ver então. E então ides à reunião e pedis a Deus que abençoe os vossos filhos. Que altura alcançarão vossas orações? Conselhos, vamos ver, 2T, página 362. Segundo testemunho deve ser, né? Conselhos sobre regime alimentar, página 366. Ok, então aqui se você dá carne, manteiga, o que mais tem aqui? Ovos para o seu filho, ele fica um pervertido sexual, né? Sexo aflorado ali, descontrolado, alguma coisa, e aí você vem com a cara de pau, então pedir a Deus que abençoe a sua família. Você não tem vergonha de dar carne, ovos e manteiga para o seu filho, não? Oxi, e ainda vai pedir a bênção de Deus? Foi o que ela disse. 1870. Comer peru ou os outros alimentos provocam uma perversão do seu apetite. Vamos ver lá o que está pegando aqui agora. Os que se afastam ocasionalmente para condescender com o gosto, comendo um peru gordo, outros alimentos carnes, pervertem o apetite e não são os que podem avaliar os benefícios do sistema da reforma de saúde. São controlados pelo gosto, não pelos princípios. Testemunhos, volume 2, página 486, 487. Esse cara pesquisou um bocadinho, hein? Vamos lá. 1870. Diz que não comia carne, nem manteiga ou alimentos carnes de qualquer espécie vêm para a minha mesa. Bolos raramente são achados lá. 2T, tracinho, página 487. Uma família em particular precisa de todos os benefícios que eles poderão receber da reforma da saúde, contudo, apostatou completamente. Carne e manteiga foram livremente usados por eles, e temperos não estiveram completamente descartados. 2T 485. 1871. Ellen e Tiago, galera, veja bem, lá atrás ela afirmou terminantemente que não, proibido, a oração da pessoa vai até onde? Não é? Seus pervertidos estão dando manteiga, ovos e carne para seus filhos? Tem juízo, não? Quando nós estávamos no Texas, a irmã White diariamente só comprou a melhor carne de veado para comer. Minha esposa cozinhava. Na manhã do Natal, nós tomávamos o desjejum juntos. James Cornell, Florence e Clara, suas duas crianças. O irmão e a irmã Moore e suas 3 crianças. Irmã Baller e Eta, uma garota que vivia com ela. E a irmã Daniels, nossa cozinheira. O pai e eu. Tínhamos um quarto de veado cozido e recheado. Ele era macio como uma galinha. Nós todos nos agradamos muito. Há bastante carne de veado no mercado. Escrito em 26 de dezembro de 1878, de Denison, Texas, para a querida família que estou em Battle Creek. Willie, Mary, Aunt Mary, Edith, Ed e May. Para o irmão e irmã Sawyer. Manuscript Releases, volume 14, página 318, letter, carta 23, 1878. Ok. Então, parece que deram um equívocozinho no negócio ali, né? Isso não está muito batendo as ideias aqui, não. 1871. No mesmo ano, ela escreveu: Deus santifica os reformadores da saúde vegetarianos. Meu Deus do céu, ou pessoa bipolar, hein?
Misericórdia. Acho que aquela porretada que ela levou na cabeça estragou as coisas lá, não é possível. Gente do céu. Exorta o apóstolo Paulo à igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Romanos 12, 1. As condescendências pecaminosas profanam o corpo, incapacitam os homens para o culto espiritual. O que se apega à luz que Deus lhe deu sobre a saúde da reforma tem importante auxílio na obra de santificar pela verdade e bem-estar, habilitado para a imortalidade. Agora vai ter na imortalidade o negócio aqui. Mas se eles menosprezam essa luz e vivem em violação da lei natural, devem sofrer a penalidade. Ok. Vamos então, ela e o marido dela estavam comendo carne de viado lá e se abastando do negócio, vão entrar numa penalidade dos infernos mesmo, né? Literalmente, né? Conselho sobre saúde, página 22. Ok? Conselhos em Diet and Food, página 70. 1873. Os Whites tinham pato selvagem e cervo para o jantar. Bom, galera, depois de ter mandado os outros para o inferno por comer carne, né? Agora ela pediu uma licença para Deus lá, falou, meu Deus, é só uma vezinha aí. Né? Ninguém precisa saber, afinal de contas, né? O senhor sabe, mas eles não sabem, tá bom. Banda de idiota, otário, né? Vamos lá então. O irmão Glover deixou o acampamento hoje para buscar suprimentos. Nós estamos tomando algumas providências. Estamos adquirindo o melhor possível para a alimentação. Ele está enviando o senhor Walling, sei lá, alguma coisa desse tipo aqui. Deixa eu ver. Uma coisa assim. Para buscar a nossa correspondência. Um jovem de Nova a Escócia tinha ido caçar. Ele tinha um quarto de cervo, mais uma vez um quarto. O povo comia bastante, hein? Ele tinha viajado 20 milhas com este cervo nas costas. Andou pra caramba, alguma coisa na casa dos 30 e poucos quilômetros aí, né? Vamos ver. Uma milha acho que é 1,6 quilômetros. 20, 32 quilômetros mais ou menos. O resto do cervo que ele tinha deixado na parte alta dos bosques, ele viu 6 alces, mas não tentou caçá-los, pois ele não teria condições de carregá-los. Ele nos deu um pedaço da carne. Caramba, pulou uma vez aqui. Ok, 744. E fizemos um caldo. O Willy caçou um pato, o que veio bem a tempo para as nossas necessidades, pois as nossas reservas estavam diminuindo rapidamente. Manuscrito 11, 1873, Ellen White, propriedade Washington, D.C., 11 de abril de 1895, e eles escreveram 1985, escrito nas montanhas do Colorado, em 28 de setembro de 1873. De verdade, esse povo fazia os outros de imbecil, gente. É um povo lazarento mesmo, falar a verdade, hein? É o povinho para enganar os outros. Até hoje tem gente metendo um miguezinho na cabeça dos outros aí, né? Fazendo umas fraudezinhas aí, dando uns quiprocozinhos aí. 1874. Ellen e James alimentaram-se com carne. Carta para Willie White, escrita em 15 de fevereiro de 1874. Eu e seu pai eliminamos leite, manteiga, creme, açúcar, carne, desde que viemos para a Califórnia. Nós estamos com a mente mais clara e fisicamente melhor. Nós estamos vivendo melhor. Nós não podemos escrever a menos que vivamos em simplicidade. Seu pai comprou carne em maio, quando esteve doente, mas não gastamos mais um centavo em carne depois disso. 1874. Ok? Manuscript Release, 1128, carta 12, 1874, Manuscript Release, volume 14, página 322. Em 1874,
Vamos lá, galera. Diz que a partir daquele momento, nenhum centavo seria gasto com carne. Ok. Seu pai e eu temos largado leite, carne, creme, desde que viemos para a Califórnia. Seu pai comprou uma carne para May, Willie, enquanto ele estava doente, mas nenhum centavo mais foi gasto desde então. Carta 12, 15 de fevereiro de 1874. Vamos ver aí a situação. 1876. Afirma não estar comendo carne. Não temos comido um pingo de carne em casa desde que você partiu e muito antes de sua partida. Algumas vezes temos comido salmão. Salmão não é carne não, né? É vegetal? Acho que não. Carta 13, 14 de abril de 1876. Ah, Jesus Cristo amado. Esse é o espírito de profecia que diz que o próprio Deus a inspirava. Vai ter que se apresentar na frente do juízo celestial com essa fala aí. Eu permaneci na coberta até o escurecer. Então entrei na cabine onde os balanços do barco me fizeram muito mal. Estávamos na segunda-feira e eu não pude subir e sentar-me na cobertura até a quinta-feira pela manhã, tomando mais uma vez, durante aquele tempo, um pouco de caldo de carne de boi e bolachas. Caldo de carne de boi, gente. Caldo não é carne, caldo é só carne. Não é carne não, né? Caldo não. Nada for. Ok, nós tivemos um vento contrário durante toda a viagem para São Francisco e ficamos muito alegres quando, quinta-feira, pela manhã, nós passamos a barra e entramos no calmo rio, deixando as ondulações para trás. The Signs of the Times, 18 de julho de 1878, T4, página 289. 1880. Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Ellen White tinha caldo de galinha no desjejum. Oh, bipolaridade, hein? Pelo amor de Deus, vai e volta nesses... Vamos lá. Ellen, carta 6A, 1880, para a irmã Elizabeth, manuscrito de release, volume 11, página 142, parágrafo 3, título do capítulo, Descrições Geográficas e Viagem... Viagem, está escrito errado aí, está escrito com J. No oeste dos Estados Unidos. Na quinta-feira pela manhã, abre aspas, né? Na quinta-feira pela manhã, nós acordamos reconfortados pelo sono. Opa, dormiram bem. Às 8 horas, tomamos um pouco de galinha prensada. Galinha prensada? Será que passaram por cima da galinha? Não, acho que não, né? Só foi... Ok, beleza, vamos lá. Que nos foi colocado pelo responsável do sanatório, que foi colocado no fogo com água, e assim tivemos um caldo de galinha quente, e assim desfrutamos nosso desjejum. E esse sanatório não era aquele que tratava os outros só com alimentação vegetariana? Do que o Dr. Keller tomava conta, não era? Acho que era, não era? Devia ter deixado essa mulher internada lá, de verdade mesmo. A manhã estava muito fria e esse prato quente estava muito saboroso. Imagino que o senhor deve estar pensando disso, afinal de contas ele te deu uma revelação, Ellen White. Não? Vamos lá. A carta de Ellen, 6A, 1880, para sua irmã Elizabeth, volume 11, página 142, parágrafo 3, capítulo, título, ok, geografia, blá, 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 blá. 1882, menu de Ellen White, ostras e arenques secos. O que será que é isso aqui? Mary, se você puder, compre-me uma boa caixa de arenques, mas que sejam frescos. Os últimos que o Willie comprou estavam amargos e velhos. Se você puder, compre meia dúzia de latas de bons tomates. Nós vamos precisar deles. Se você puder, compre algumas latas de boas ostras. Carta 16, 1882. Mas para aí,
Ou se não é proibido lá em Levítico 11? Não? O meu porco é? Não era mais o princípio da carreira, né? Que já é 1882. Dá 19 anos de 1863, quando ela começou a falar sobre essas coisas todas aí, ok? Então, são 19 anos já de enganação ao povo, tá? Vamos lá. 1888. Eu não prego uma coisa e pratico outra. Graças a Deus. Imagina se ela fizesse isso, gente. Seria muita mentira, muita descaração a pessoa pregar uma coisa e falar outra. Afinal de contas, o púlpito ali é um lugar que a gente usa para trazer a palavra de Deus, para orientar o povo sobre como ter condições de se salvar, de como chegar limpo perante Deus no dia do juízo, né? Então, assim, ela procurava não mentir. O que ela pregava, ela realmente fazia, tá? Graças a Deus. Tem muito pastor que é assim também, ancião, prega e faz, viu? Principalmente sobre adultério e outras coisas mais que a gente vê aí na internet, nos canais do pessoal conhecido aí. Eu não prego uma coisa e pratico outra. Eu não apresento regras de vida para meus ouvintes enquanto não as sigo. Mensagens seletas 2, página 302, carta 12 de 1888. Veja só que bom, né, gente? Gente honesta é outra coisa, né? Cronologia do ensino e prática de saúde de Ellen White. Declaração de 1890. Agora tá certo, agora não escreveram mais 1980. Dor na consciência. Quando não me foi possível obter o alimento de que necessitava, comi um pouco de carne, algumas vezes, mas estou ficando cada dia mais atemorizada de fazê-lo. Temperança cristã e higiene bíblica. Página 117 a 118 de 1890, citado em CRA, página 394. Bom, pelo menos a consciência dela estava pesando. Já que os alimentos não pesavam na barriga, né? Alguma coisa tinha que pesar nesse planeta, né? Vamos lá. Ela pesava por ela comer, não por ela enganar os outros, fazer os outros de idiota e de imbecil e de mentir para os outros, dizendo que não estava fazendo, né? Afinal de contas, ela não mentia, ela não pregava uma coisa e fazia outra. Vamos lá, 1890. Aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor são vegetarianos. Bom, então, galera, todos os que não forem vegetarianos já sabem, vocês estão indo para os quintos dos infernos, tá? Vamos ser bem claro com a coisa aqui. Será que ela estava falando dela também, né? Não, né? Não, acho que não. Aqueles que estão aguardando a volta do Senhor deixarão de comer carne. A carne deixará de fazer parte da dieta deles. Conselhos e dietas. Conselho, dietas e comidas. Páginas e alimentação, né? Página 378, acho que é isso. 380, perdão, 380. 1891. Ellen White ainda comia as ostras, bife mal passado e camarão. Mas que inferno de bipolaridade que é essa, hein? Misericórdia, Jesus. Ainda bem que ela não mentia para os outros. Lembrem disso, a gente estava falando não. Eu me tornei um adventista em Chicago pela pregação de G.B. Starr e era muito zelosa para com o que é chamado verdade presente. Eu verdadeiramente acreditava que era a verdade, verdade inteira e nada mais que verdade. Cumpri os testemunhos com toda fidelidade, eliminando carne, manteiga, peixe, aves e refeição noturna. E acreditava que, como todo testemunho diz, todos os testemunhos dizem, nenhum comedor de carne será trasladado. Eu tinha sido instruída fielmente pelo pastor Starr, porque os testemunhos vieram de Deus e foram escritos por Deus. E ensinava que ostras eram abomináveis na visão de Deus. Eu tive várias oportunidades junto aos escritos originais e poderia ajustá-los a meu gosto, mas renunciei tudo para ir com a profeta. Eu parti para ir com a senhora White no mesmo dia quando meu irmão ia se casar. A senhora White
Não estava com o seu grupo no salão. O pastor Star procurou nos arredores até que a encontrou num restaurante atrás de um biombo de tela, muito satisfeita, comendo ostras brancas cruas com vinagre, pimenta e sal. Misericórdia, Jesus. Vamos ver. Eu fiquei abatida por esta inconsistência e abolhada com horror. O pastor Star rapidamente me mandou para fora e deu todo tipo de desculpas e justificações. Então eu fiquei pensando comigo mesmo: fazer isso é muito ruim? O que disse Deus? Como ela ousa comer estas abominações? No vagão do trem ia para a Califórnia, W.C. White entrou com um grande e grosso pedaço de bife sangrento. Deus do céu. Então, o William ali entrou, o marido dela entrou, chegando. Envolto para fora em papel marrom, e ele levou atrás do carro turístico segurando com as duas mãos. Sarah McIntyre, que está agora com a senhora White como criada dela, cozinhou a carne em um fogão pequeno e todo mundo comeu, menos eu e Marion Davis. Eu estive com a senhora White durante 7 anos e meio, e como uma alma em rocha, por causa de todos os tipos de inconsistências, injustiças e chicanas. Eu vi a senhora White comer carne de galinha, peixe, ave, camarões, bolo rico, tortas e etc. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não sei entrar em detalhes, mas a irmã Dennis me contou que ela mesma cozinhava para a irmã White no acampamento. O pastor Horn contou-me que a esposa fez a mesma coisa. A senhora Rousseau contou-me que ela também fez o mesmo. Caras irmãs, a irmã White escreveu que quando nós não vivemos de acordo com os testemunhos, nós o rejeitamos. Ela está viciando, tornando sem vida suas próprias recomendações. Carta de Fanny Bolton para a senhora E.C. Slauson, 30 de dezembro de 1914, já no final da vida da Ellen White. Hipócrita, medíocre, lara de testemunho e mentirosa, dissimulada ao toco mesmo, né? Se for tudo isso verdade, né? Se não for, aí esse povo todo deve desculpa para ela. Mas se for verdade, realmente, aí de verdade ela não era espírito de profecia, era o espírito do Satanás, né? Mas devem ter todas essas cartas e esses documentos online para quem quiser verificar, né? De Fanny Bolton Story, The Fanny Bolton Story, páginas 107 e 109. Ok. Um pastor tenta esconder a verdade, mas não consegue. G.B. Starr desmente que Ellen White comia ostras. Com relação à carta ou declaração supostamente feita pela senhora Fanny Bolton, eu só posso dizer que é o lixo mais mentiroso que eu já ouvi ou li a respeito de nossa querida irmã White. Bom, esse aqui era um dos caras que pulava com os 2 peitos para defender, igual a monta adventista hoje, né? Se você falar da irmã White para eles, o cara voa na hora do seu pescoço, corta o seu jugular e te manda para o inferno. O evento simplesmente não ocorreu. Eu nunca vi sua mãe comendo ostras ou carne ou outra coisa em um restaurante ou à sua mesa. Fanny Bolton declara que o pastor Starr procurou ao redor e encontrou atrás de um biombo no restaurante da estação, onde ela estava aparentemente comendo grandes ostras brancas com vinagre, pimenta e sal. É uma mentira de primeira ordem. Então a Fanny Bolton era uma mentirosa, descarada, dissimulada. Aquelas cartas atrás não eram verdade então, viu gente? As cartas que ela escreveu para lá e para cá, e que escreviam para ela para lá e para cá, é culpa da Fanny Bolton. Ela não escreveu, ela não falou, ela não comeu, tá? Ela não tem ido contra o que ela prega. Assim disse esse pastor aqui. Pastor, vamos lembrar disso aí, pastor. Né? Então vamos lá.
Fanny Bolton declara que o pastor Starr procurou ao redor, tá, aquela coisa toda. É uma mentira de primeira ordem. Eu nunca tive tal experiência. É absurdo para qualquer um que sempre conheceu sua mãe. Que alguém conheceu sua mãe possa acreditar. Naturalmente, você deve conhecer a verdade da história do bife sangrento, envolto em papel pardo e trazido para o vagão da classe turista e cozido pela senhora McIntyre. Eu não acredito nisso também. O cara disse que tudo que escreveram na carta, nos troços lá, é tudo mentira. Ellen White não fazia isso não, gente, de jeito nenhum. Ela jamais fez isso, tá? Se você perguntar para os pastores honestos, eu vou dizer que depois que ela começou a pregar, ela gastou 31 anos para largar a carta, tá? Mas o cara aqui está dizendo que não. Eu, como pastor, eu afirmo perante Deus que não. E se eu estiver mentindo, que Ellen White vai para o inferno. Mais ou menos, porque se falar que se ele estiver mentindo vai para o inferno, ele não tem coragem também, né? Vamos lá. Eu creio que essa carta foi escrita por Fanny Bolton em um dos seus insanos momentos. Bom, então a Fanny Bolton era doida, né? E depois eles acabaram internando mesmo ela e dando uma de doida nela para tirar o crédito dela como pessoa. Na verdade, essa senhora aqui, ela denunciou as fraudes e as cópias de Ellen White e tal. Alder, você está falando agora de Ellen White e tal? Não, estou falando porque eu li no livro dos Mormons. O Joseph Smith, na página 88, 87 e 89 do Doutrinas e Convênios, fala sobre chá, café, alimentação vegetariana, né, e sobre a guerra civil também, nessas páginas aí, que foi de lá que Ellen White tirou e copiou essas coisas, tá? Essa é uma das denúncias da Fanny Bolton, né? Cópia, plágio, e dizer que o senhor mostrou, o senhor viu, coisas que ela pegava dos outros. Isso eu estou falando porque eu mesmo li. Estou alegre. Vamos ver agora qual que é o título desse negócio aqui. Esqueci de ler o título. O filho de Ellen White desmente o pastor. Ei, pastor! Agora quebrou tudo aqui. Estou alegre com o que você disse a respeito da estranha história contada por Fanny Bolton, na qual ela disse que viu a senhora White comendo ostras. Com respeito à história do bife, eu vou lhe contar em poucas palavras os fatos. A senhora White falhou com seu apetite. Eu saí e comprei 2 ou 3 pounds, mais ou menos 1,3 kg de bife, e foram cozidos pela manhã. Bom, então o pastor mentiu, né? Ele acusou a Fanny Bolton, né? Ele nunca leu os 10 mandamentos, gente, porque lá diz que você caluniar uma pessoa, você difamar uma pessoa, tal, né? Já tinha pastor sem noção naquela época. Não é só agora que o pessoal fica denunciando nos canais aí, não. Vamos lá. Então, foi fervido no fogão a álcool. A maioria do grupo estava com a senhora White, participou desse alimento. Durante anos, a família White tem sido vegetariana, mas não totalmente. Ok? Então, eles tinham um pé no céu e o outro no inferno. Eu não sei como é que as orações dela chegavam ao céu, sendo que quem come carne, a oração vai até onde só, Senhor? Não. Era uma mãe que dava carne para os filhos. Como é que podia um negócio desse? Foi 8 anos, 9 antes da senhora White ter decidido de uma vez por todas no acampamento de Melbourne a se tornar completamente deixando de comer alimentos carnes. Quando nos vermos pessoalmente, eu vou lhe contar a respeito de como a família White alimentava-se de alimentos carnes ao longo de suas viagens e em acampamentos. Isso aqui é o filho dela falando, né? Considere a história a respeito da senhora White comer ostras num restaurante como um fato não comprovado. Ok? Não como mentira, mas como um fato não comprovado, porque as pessoas comiam carne mesmo e ela gostava de ostra, conforme aparece no livro Fanny Bolton Story, ok? É um fato não comprovado, mas não quer dizer que seja um fato mentiroso, porque eles realmente comiam carne. 1894. Ellen White, de 1863 a 1894, demorou para se tornar vegetariana. São os 31 anos que eu falei para vocês ali, ok? Desde o acampamento de Brighton, eu bani completamente a carne de minha mesa. Ficou entendido que estando
em viagem ou em minha casa, nenhuma dessas coisas será por minha família ou estará sobre a minha mesa. Eu tive algumas apresentações à noite sobre o assunto. Eu sinto que estou fazendo o correto banindo a carne da minha mesa. Eu gostaria que a sentença fosse modificada trocando o não, pois eu não tomaria a posição de que a carne deve ser abandonada por todos, por todas as pessoas, por exemplo, por aqueles que estão morrendo por sua consumpção. Definhamento da saúde por alguma doença. 1894, Spalding and Megan Collection, página 81, parágrafo 1. Aqui é documento que não acaba mais, hein, gente? Ellen White não parou de comer carne por causa das visões sobre reforma alimentar, mas por causa de uma senhora católica que deu um forte testemunho a respeito do assunto. Nossa, agora precisa de um católico para resolver a bucha aqui, hein? Católico dando conselho para adventista que diz que a católica é a besta. Senhor amado, vamos lá. Eu tenho uma grande família que chega a 16 pessoas. Nela, homens que trabalham no arado e derrubada de árvores. Estes homens fazem um exercício muito vigoroso, mas nenhuma partícula de carne de animais é colocada na minha mesa. Não uso mais carne desde o acampamento de Brighton ocorrido em 1894. Era o meu propósito não tê-las mais sobre minha mesa em tempo algum. Mas alguns fortes argumentos que foram feitos, tais como que não são capazes de se alimentar disso ou daquilo, e que seu estômago receberia a carne melhor do que qualquer outro alimento, então eu fui levado a colocá-lo sobre a mesa. O uso do queijo também começou a diminuir, pois alguns gostavam de comer queijo, mas logo depois eu controlei aquilo. Mas quando o egoísmo de usar as vidas de animais para satisfazer um apetite pervertido foi apresentado a mim por uma irmã católica. Bom, então foi uma irmã católica que deu isso para ela, não foi nas visões dela que ela percebeu isso. Eu vi nisto em uma luz nova e eu disse: eu não ajudarei mais o açougueiro. Eu não terei a carne de corpos mortos em minha mesa. Ok, estudos, testemunhos, dietas e alimentação. Página 67, parágrafo 6, capítulo do título. Flash Foods. Ok, vamos lá, meu Deus do céu. Desculpa, gente, aqui tá à noite, tá tarde, já tô gravando tarde. Não liga pra isso, não. Importante é o conteúdo do vídeo. Vamos lá. 1895. Se contradizendo? Será? Eu nunca senti que fosse meu dever dizer que ninguém deveria comer carne sob qualquer circunstância. Disso seria levar o assunto a extremos. Eu nunca senti que fosse meu dever fazer afirmações generalizadas. Carta 76, 6 de junho de 1895. Vai ser bipolar assim lá longe. Cronologia do ensino e prática de saúde de Ellen White. Declaração de 1898. Vamos e voltamos aqui. A doença nos animais está se tornando mais e mais comum e nossa única segurança agora é deixar de comer a carne inteiramente de lado. Deixar de lado comer a carne. Carta 59, 1898, citado em CRA, página 412. Ok. 1898, Ellen G. White, depois de ter comido... 1898, a gente vai vendo as datas aí. Depois de ter comido carne por anos, diz que comer carne não é bom para a moral. Então, se não é bom para a moral, ela era realmente imoral, indecente e outras coisas mais. Então, é uma regra que ela pôs, gente. Eu estou só comentando aqui o que eu estou lendo aqui. Estou ficando pasmo. Vamos lá, estou bege, como diz o povo aí. Veio a luz para mim durante muitos anos de que comer carne não é bom para a saúde e para a moral. Parece muito estranho que eu tenha que ouvir essa pergunta novamente e novamente. Eu tive uma conversa particular e decisiva com os médicos na casa de saúde. Eles consideram o assunto da irmã e da irmã. E aí tem um espacinho ali, deve ser o nome das irmãs, né?
estavam sendo prescrita carne para pacientes. O dilema foi trazido em diversos outros lugares. No sábado, enquanto estava na Associação Australiana, da União Australiana, em Stanmore, eu me senti levada pelo Espírito do Senhor para tratar o caso da Casa de Saúde, que estava em Summerhill, a qual está a poucas estações de Stanmore. Conselhos e dietas e alimentação, página 413, parágrafo 3, carta 84 de 1898. Bom, então era para parar de dar carne para os outros lá e parar de recomendar carne. É o povo que não aprende, ela está falando, vocês não aprendem nunca. Misericórdia. Vamos lá, 1899. Ellen White fez a proclamação de que aqueles que comem carne não podem representar a verdade e que eles rejeitaram a Deus. Ei, Ellen White! Então os caras que pregavam e comiam carne não representavam a verdade. Eles não podiam pregar direito, gente. Oh, meu Deus! E como é que essa senhora pregava e recebia visões e... né? Se ela comia carne. Pior, mentia para os outros que não comiam. Né? Além de comer a carne que ela dizia que não era para comer, ela é mentirosa ainda. Se tudo isso aqui é verdade, o negócio era feio mesmo, hein, gente? Tomara que não seja, né? Vai que de repente não é, né? Vamos saber. Tem adventista aí que jura que não é, que isso aqui não é. Mas tem alguns pastores sinceros que eu já conheci por aí que afirmam que isso aqui é verdade, sim. Ela realmente comeu carne por 31 anos até largar totalmente. Tá? Depois que ela começou a falar sobre a carne, é óbvio, né? Em um testemunho para os pastores Irving, Prescott, Wagones e Jones, em 21 de fevereiro de 1899, ela disse: aqueles que não aceitam a luz que Deus deu sobre a reforma da saúde, aqueles que insistem na carne de animais mortos, não podem apresentar a verdade aos outros. E por que ela podia? De verdade, essa mulher era o maior 171, gente. Vamos falar a verdade? Ah, pessoa, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, porque senão você vai para o inferno. Encontrando dificuldades. 1900. Quem come carne não pode ser professor. Ih, agora sujou, gente. Eu sou professor e eu mastigo uns bifinhos aí, não vou negar não, tá? Um peito de frango, de vez em quando sobra um dinheirinho que é muito difícil na vida de professor, eu mastigo um salmãozinho aí, gente, tá? Nenhum homem deve ser colocado como professor do povo quando seus ensinos e exemplos contradizem o testemunho que Deus tem dado aos servidores com relação à dieta. Bom, ainda bem que ela não era professora, né, gente? Se fosse professora, a gente ia ter um problema sério aqui. O desregramento deles quanto à reforma de saúde inabilita-os para a condição de mensageiro do Senhor. Gente, eu sou só professor, não sou mensageiro do Senhor, tá? 6T, página 378. Cronologia do ensino e prática de saúde de Ellen G. White, declaração de 1901. Há mais de 30 anos eu me encontrava muitas vezes em grande fraqueza. Muitas orações eram feitas em meu favor. Pensava-se que o alimento carne me daria vitalidade, e este era, portanto, meu principal artigo de alimentação. Em 1901, gente, ela começou a pregar esse negócio em 1863. 63 mais 7 dá 70, 70. Então vai dar 38 anos aí. Né? Caramba, quase 40 anos enganando o povo, hein? Miguezinho bom. Em vez de adquirir forças, porém, eu me tornei cada vez mais fraca. Desmaiava muitas vezes de exaustão. Carta 83, 15 de julho de 1901, citado em CRA, página 487. 1901, estranha declaração. Ellen White falando: a irmã White não usou carne em sua casa por muitos anos. Essa é a base da reforma de saúde de algumas pessoas. Veja, eu lhe disse,
lhe disse a irmã White, não come carne. Assim, não quero que você coma carne, pois a irmã White não come. Se vocês não tiverem convicção melhor, isto é, se vocês não comerem por carne, porque a irmã White não come, se eu sou a autoridade, eu não daria 1 centavo pela reforma de saúde de vocês. Ixi, arregaçou com a mulher aqui. O que eu quero é que cada um de vocês esteja em sua dignidade individual diante de Deus. Ela mesma acabou com ela aqui mesmo, né? Tipo assim, se vocês forem parar de comer carne porque eu parei, melhor continuar comendo, porque o negócio aqui tá desandado. Agora eu quero que vocês pensem nessas coisas e não tomem como critério qualquer ser humano. É o que eu estou falando. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Manuscrito 43A, página 1901, página 13. Documento aqui que não falta mais. Perto do final da vida, diz não ser exemplo. Não me ponho como critério para eles. Lógico, eu vou falar uma coisa, vou fazer outra, como é que eu posso ser um exemplo para alguém, né? Deixo cada um seguir suas ideias quanto ao que é melhor para si. Não obrigo a consciência de outros pela minha. Uma pessoa não pode ser critério para outros em questão de comida, em questão de nada. A Bíblia diz maldito é o homem que confia no homem, tá? Mas esse povo tinha uma mania de quebrar as regras da Bíblia, gente do céu, não é nada não. Uma pessoa não pode ser critério para outros em questão de comida. Impossível é fazer uma regra para ser seguida por todos. Ela fazia regra e ela não fazia parte dela. Carta 127, 18 de janeiro de 1904, citada em CRA, página 491. Deve ser Conselho de Regime Alimentar, né? 1909. Ellen White proclamou que ela era completa reformadora de saúde, encontrando dificuldades. Vamos ver o que ela fala. Ali ela diz que ela não era exemplo, né? Isso vamos ver agora. Tem sido informado por alguns que eu não seguia os princípios de reforma e saúde e que eu advogava pelos meus escritos, mas eu posso dizer que eu tenho sido uma completa reformadora de saúde. O sangue de Jesus tem poder. Deus tenha piedade dessa criatura, tá? Gente, se isso aqui for verdade mesmo, tá? Isso aqui é um crime perante a Bíblia, tá? De verdade, eu vou verificar cada um desses textos, vou procurar cada um, e se for mentira, eu mesmo volto a gravar outro vídeo, tá? Mas eu vou deixar a referência para vocês de onde está isso aqui no slide share, tá? Para que vocês possam procurar. Eu baixei o documento, eu salvei o documento para que mesmo que ele seja retirado de lá, eu tenha o documento aqui, tá? Mas se isso aqui for verdade, essas fontes forem verdade, onde está citado essas coisas aqui, isso aqui é uma abominação. Isso aqui é coisa de Satanás, tá? O pai da mentira é Satanás, não é o espírito de profecia, não é Deus, não é Jesus Cristo e não é o Espírito Santo, ok? Que aliás ela nem acreditava no Espírito Santo, tá? Para ela não havia terceira pessoa. Tem sido informado por alguns que eu não sigo esse princípio. Então isso aqui já foi, vamos ver lá. Isso aqui está no Conselhos sobre Dieta e Alimentação, página 494. Remanescentes em Bebedouro, São Paulo. Isso aqui deve ser desse grupo, né? Remanescentes em Bebedouro, São Paulo. Ok. Bom, galera, fica aí para vocês. O vídeo tá até maior do que eu pensei que ia dar uns 25 minutos, nós já estamos com quase 50 minutos, né? É para vocês refletirem sobre a importância do espírito de profecia como verdade, como uma luz menor que te leva à luz maior. Tá? De verdade. Se isso aqui for uma pessoa identificada como consagrada, tá? Se essas coisas aqui forem verdades, e eu acredito que é, porque boa parte delas eu já ouvi da boca de pastores, tá? De verdade, isso aqui não tem a mínima condição de ter sido inspirado por Deus. Isso aqui foi uma farsa onde se montou um grupo, tá? E esse grupo tinha que crescer a qualquer preço, cresceu com igrejas, com instituições de educação, com hospitais que eram para praticar só vegetarianismo, que serviam carne e toda essa bagunça, aquela... né?
Isso aqui não passava de charlatanismo, isso aqui, tá? Se for verdade. Se não for, retiro o que eu falei, não disse nada. Mas tudo que eu falei, eu citei as fontes. Quem quiser verificar. No próprio site do Centro White tem as coisas, mas se não tiver, é só entrar em contato com os pastores da Igreja Adventista. Eu creio que eles terão prazer em fornecer o material para vocês, para dizer assim, olha, não tem nada disso. O que falaram lá é mentira, está aqui o documento, temos nossa profetisa limpa e livre de tudo isso, ok? Boa noite a todos, fiquem com Deus, ok? Troquei de nome, meu canal não é mais o canal Bambu nos Crentes Hereges, agora ele se chama A Verdade Cura, ok? Por que a verdade cura? Porque nós estamos colocando pesquisas em andamento sobre saúde, para a gente dizer o que é verdade, o que não é verdade sobre saúde, como uma pessoa pode ter um organismo melhor. Eu tenho sentido em mim resultados de melhora física, melhora de pensamento, tudo a partir de mudança alimentar, tá? Então, em pouco tempo nós teremos vídeos aí sobre alimentação, sobre cuidados com a saúde, com higiene, algumas coisas em relação à Bíblia, em relação a outras igrejas, ok? Fiquem todos com a graça de Deus, tenham uma boa semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.